Racistas otários, os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda a autoridade, o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma. Angela Davis costuma dizer que negro é uma invenção da modernidade para justificar a escravidão no mundo. No ponto de vista prático, o que separa um indivíduo negro de um indivíduo branco? A violência contra os povos indígenas cresce a cada dia no Brasil. A maior chacina da história de São Paulo completa hoje 5 anos, sem que nenhuma das famílias dos 17 mortos tenha recebido indenização do Estado. Racistas otários, os deixei em paz. Racistas otários, os deixei em paz. Racistas otários, os deixei em paz. Justiça, em nome disso eles são pagos, mas a noção que se tem é limitada, eu sei. Os investigadores também descobriram que nenhum dos mortos possuía qualquer relação com os crimes. Claro que é mais fácil dizer que eles são os certos e o culpado é você, se existe ou não a culpa. Ninguém se preocupa, pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais pra eles. Justiça! Pegaram as câmeras! Justiça! 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 Levei um tiro, não tava armado. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Mas se a gente for pensar especificamente no Brasil, sobre o aspecto do que é ser negro, é importante a gente pensar da forma como se deu a construção dessa identidade no nosso país. Primeiro, com a vinda dos africanos para cá, trazidos através da escravidão. Segundo, do mal-estar histórico que é a escravidão no nosso país, porque não se discute a escravidão como deveria se discutir, para entender, de fato, a origem dos negros que vieram, qual a contribuição concreta que os negros trouxeram. Há estimativas que dizem que há mais de 2 milhões de corpos negros mortos na costa brasileira, jogados do navio ou que se suicidaram. Isso é um número muito alto. É quase a cidade de São Paulo. Essas questões não se há espaço para discussão, para debate no nosso país, nem dentro da academia e nem fora. Se fala muito superficialmente sobre a escravidão. Se pensa muito sobre a questão econômica, do período pós-escravidão e como se deu essa transição. Se fala muito de dados históricos evidentes, que não se pode negar, que são memórias como, por exemplo, cidades como Salvador ou como Ouro Preto, que são museus a céu aberto que trazem essa narrativa, mas não se discute qual é o impacto para a formação da consciência de uma nação, a questão do negro e do branco num país marcado por uma divisão racial, onde o modo de ser e estar é organizado pelo controle de um grupo sobre a vida de forma plena e total de um outro grupo. Esse lugar onde o indivíduo negro foi colocado e que colocou ele num não lugar, reflete muito sobre a forma como as questões raciais se dão no nosso país. Um dos aspectos importantes é o processo de miscigenação, que é uma política deliberada. Não é o acaso que pessoas brancas e pessoas negras se misturaram. Tem um processo de que a gente chama de limpeza racial, que é o clareamento da pele e, com isso, clareamento de costumes ou esquecimento de costumes, modos e tradições que marcam o lugar. Se você for numa casa de pessoas italianas, elas vão ter orgulho em dizer a sua origem. Ah, mas eu sou de Parma. Se come tal queijo, se come tal massa, se corta carne de tal jeito, se fala de tal maneira. Se você for na casa de pessoas da Espanha, elas vão ter orgulho em dizer de onde elas são. Eu sou de tal cidade. Se você for na casa de pessoas japonesas, os costumes que se vivia no Japão, de hierarquia familiar, de hábito alimentar, se mantém intacto. Agora, se você visitar a casa de uma família afro-brasileira ou de descendência africana, que veio porque a família veio para cá no processo da escravidão, não se sabe quais são os costumes. Qual é a origem? Eu sou uma mulher negra que não sei de qual local da África minha família veio. E isso me foi historicamente negado, porque nunca houve uma preocupação em organizar e nos dar acesso a essa informação. E isso não é uma coisa relevante, isso tem a ver com identidade, tem a ver com local de fala e com lugar no mundo. Se eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu posso ir.
Se eu não sei de onde eu venho, para onde é que eu vou, qualquer coisa me serve. Esse é o processo de miscigenação, foi isso que ele causou. Aliada à noção de supremacia branca europeia, de que a cultura europeia é superior às outras culturas do mundo, e não foi à toa, inclusive, que foram os europeus que foram convidados para vir para cá no processo pós-abolição para ocupar os postos de trabalho. Havia um processo, uma construção para que isso desse conta. E esse local de invisibilidade, esse local de mal-estar, de não se fala, não se diz, que também é um hábito brasileiro, um hábito cultural nosso, vai cada vez mais colocando não só a memória africana, mas o lugar onde esse indivíduo africano da diáspora, descendente, tem que ocupar, que é cada vez um local mais invisível, cada vez um local de menos fala. Ao mesmo tempo que hoje, pelos processos naturais das tensões da vida na modernidade, há cada vez mais um redesenho dessas relações. Mesmo que de uma forma muito ainda superficial, há uma representatividade maior nos meios de comunicação, há uma representatividade maior na cultura, porém, nos espaços importantes de decisão e de construção, como a política, como as universidades, como os cursos universitários que projetam e que produzem conhecimento de forma mais impactada na sociedade, os indivíduos negros ainda não conseguem ter acesso. E isso tem a ver com esse processo histórico desse desenho, porque o local, o espaço que esses indivíduos ocupam não permite que eles possam transitar para outros espaços. Nem todo pobre é negro, mas a maioria dos negros são pobres. Racistas otários, os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem. Justiça! Pegaram as câmeras! Justiça! 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 Levei um tiro, não tava armado. Saiu de casa às 1h10, 1h15. Aí, dali 10 minutos, 15 minutos, veio um vizinho gritando: mataram o menino, parece que é o Igor. Se meu filho fosse filho de Igor, já estava preso. Porque esse policial, ele tá aí, ó, trabalhando como normal, como se não fosse nada. Porque eles chegam na comunidade por ter uma casa bonita com piscina de bandido, eles invadiram a casa achando que fosse de bandido, aí eles vão entrar atirando. Na igreja, Manhã da Fé. No evento, Mão da Massa. Você é nosso convidado especial. Vem! Preferia hoje que meu filho tivesse pegado um Covid-19, né, do que ter morrido da forma que ele morreu. Muitos falam assim para mim, é plano de Deus. Não, para mim não é plano de Deus isso. Isso não é plano de Deus. Deus vai planejar uma pessoa morrer com 2 tiros na cabeça? Não existe isso. Com quem será que o Guilherme vai casar? A vida só quer justiça. Eu não consigo parar de pensar em outra coisa, eu não consigo dormir. Porque é muita injustiça que fizeram com ele. No Brasil, é fácil encontrar em vídeos inúmeros flagrantes de violência policial. Embora capturados pelas câmeras, poucos casos geram comoção nacional. Muito menos viram assunto nas manchetes internacionais. Em um ano em que o grito "Vidas Negras Importam" varreu o mundo, a BBC foi investigar por que a polícia brasileira é uma das que mais matam e por que os negros são os que mais morrem. Em 2020, o Brasil, principalmente na periferia das grandes cidades, viveu uma crise dupla. Além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, que tirou a vida de mais de 170 mil pessoas até dezembro, o país registrou recordes no número de mortos pela polícia. O que se viu foi um contrassenso. Mesmo com menos pessoas circulando nas ruas em meio ao isolamento social,
foram 3.181 mortes cometidas por policiais em intervenções, 6% a mais do que o mesmo período de 2019. Na cidade de São Paulo, onde eu moro, fui me encontrar com uma família que perdeu um filho em 2020. Um adolescente baleado por um policial à luz do dia quando ia à padaria perto de casa. Apesar de o crime ter acontecido na mais populosa e mais rica cidade do Brasil, a morte de Igor não gerou protestos nacionais. Mas mudou para sempre a vida da família e dos amigos do adolescente. Igor Rocha Ramos foi baleado na cabeça por um policial quando ia à padaria comprar pão de cachorro-quente. Sua mãe, a cobradora de ônibus Ana Paula Rocha, estava isolada no quarto dentro de casa com coronavírus. Como que foi? O que você lembra primeiro daquele dia? Eu estava com Covid, né, deitada lá no quarto, isolada. Ah, tá de brincadeira. Não sei, eu tô ocupada. Mas ele tomou banho rapidinho, se arrumou e subiu. Saiu de casa 1h10, 1h15. 10 minutos, 15 minutos veio um vizinho gritando: mataram o menino, parece que é o Igor. Mataram meu irmão! Pegaram as coisas! Aí eu subi correndo, desci chinelo, tirei a máscara, porque por conta da falta de ar, né? Eu subi correndo atrás. Quando eu subi correndo, aí eu cheguei lá, tinha duas viaturas, uma embaixo e outra em cima. Só que conforme eu fui correndo, e o pessoal já começou a gravar e a xingar, né? O tanto de sangue que ele tinha perdido, que correu a viela toda. Foi de lá do ponto onde ele estava até lá embaixo na viela. Mas você reconheceu que era ele? Era ele. Eu vi o tênis de longe, a roupa que ele estava. Não bate nela! Não bate nela! Nervosa, comecei a xingar ele. Mentira, meu filho acabou de sair de casa agora. Eu pedi para ele sair porque eu tô com Covid, ainda falei para ele. Eu tô com Covid, meu filho não estava saindo de dentro de casa. Outro policial desceu de lá de cima, esse que machucou eu e minha filha Quando a Bruna viu o boné, ela começou a gritar: foi na cabeça, mãe, foi na cabeça. Aí eu entrei em pânico, em desespero. É uma imagem que eu não desejo. É muito difícil. A mãe conta que Igor tinha voltado a sonhar com o futuro, depois de passar 2 meses internado na Fundação Casa em 2019, envolvido no roubo de um carro. Ele ia pro curso e ele ganhava o saláriozinho dele. E de lá ele já sairia empregado, entendeu? Eles iam colocar ele num jovem. É um curso de jovem aprendiz. E ele estava muito feliz, porque ele estava trabalhando e ganhando o dinheiro dele. Já faz mais de 10 meses que Igor morreu. Até agora, a Secretaria de Segurança de São Paulo diz que ninguém foi preso. E o caso de Igor ainda